Oh, glória a Deus! Aleluia! Senta aí em nome de Jesus, senta aí. Já revisa o seu celular, irmãos. Revisa o seu celular para não deixar ele tocar na hora da reunião. Coloca ele no silencioso, no modo avião. Se precisar ligar o último ventilador lá, pode ligar, tá, gente? Sem problema. Isso. Pronto, irmãos. Podemos entrar na mensagem? Curve a cabeça, feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro ao Senhor esse momento, aonde vamos entrar, Pai, na parte principal, que é ouvirmos a Tua Palavra. A Tua Palavra que nos ensina, que nos orienta, a Tua Palavra que nos sustenta, que nos mantém em pé, diante de tantas lutas e tribulações. Pai, nas Tuas mãos eu entrego esta reunião, crendo, confiando na resposta que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, meus irmãos. Quero pedir para você agora, redobre a sua atenção para o que Deus vai tratar conosco. O título da mensagem é Santa Ceia, uma atitude que requer da nossa parte três coisas. Santa Ceia, uma atitude que requer da nossa parte três coisas, irmãos. Preste atenção. Primeiro, compromisso. Segundo, responsabilidade. Terceiro, esforço. Preste bem atenção. Vamos de novo. Santa Ceia, atitude da nossa parte, atitude que requer da nossa parte três coisas: compromisso, responsabilidade e esforço. Eu não posso proibir e nem obrigar ninguém, porque é um compromisso de cada um individual, não com o pastor, nem o pastor com você, mas cada um de nós com Deus. Cada um, diz a Bíblia, deve examinar-se a si mesmo. Cada um de nós devemos olhar para nós mesmos, irmãos. Te examina antes de pegar para comer e beber. O próprio Deus, Ele diz na sua palavra: põe em ordem a tua casa. Santa Ceia tem que ser bênção na minha vida e na sua vida, e não maldição. Que aqueles que comem e bebem indignamente, de qualquer jeito, está comendo e bebendo para a sua própria, e Deus não quer isso. Deus não quer que participemos de qualquer jeito, mas Deus também não quer que fique de fora. Mas, repito, não proíbo e não obrigo. É o compromisso de cada um. Vamos ver primeiramente, por que um compromisso? Por que Santa Ceia, ela é um compromisso de cada um de nós, individualmente com Deus? 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 30. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Quando um breve comentário, irmãos, que não está aqui no esboço, só quero que você entenda. A Bíblia diz que quando Deus mandou Samuel ungir Davi, ele foi até a casa de Jessé, o belenita, e lá estavam 7 filhos dele, e foi apresentando um por um. Tem um dos irmãos de Davi, Eliabe, que o próprio Deus disse: não atente para a sua estatura ou para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado, ou porque eu rejeitei. Foi passando um por um, e acabou os filhos. Deus errou? Não. Acabaram os filhos? Tem um que está lá no campo, lá,
cuidando das ovelhas, manda trazer. Nós não vamos nos assentar à mesa para participar sem ele chegar. Quando Deus deu um recado, irmãos, para Samuel, serve para nós. Nós somos de Deus. Samuel era um profeta de Deus, era um homem de Deus também. Mas ele errou como qualquer um de nós. Quando ele achou que era o Eliabe, certamente está perante o Senhor, ser ungido. Não, Samuel. Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu sondo, eu examino, esquadrinho o coração. Então, se tem uma coisa que Deus vai olhar na hora da Santa Ceia, irmãos, não é para o meu exterior, mas é para o meu interior. É para o meu coração. É para o teu coração. Por isso, a importância de colocarmos a casa em ordem. Por isso, a importância de colocarmos a casa em ordem. Então, Santa Ceia requer de nós 3 coisas. Primeiro, compromisso. Por que um compromisso com Deus? Diz assim no versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel. E o que é que ele diz? Na verdade, eu tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente ou até a morte. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos, é a mesma coisa que desprezados. Então, requer compromisso, porque ele está dizendo, longe de mim tal coisa. Eu havia dito que tu e a casa do teu pai estariam diante de mim perpetuamente. Independente do que acontecesse, eu estaria com eles perpetuamente. Longe de mim tal coisa, passar a mão na cabeça. Agora ele está dizendo aqui, irmãos, longe de mim tal coisa. Por que longe de mim tal coisa? Porque as pessoas, irmãos, elas querem Deus do seu jeito. E Deus não é do meu jeito e nem do teu jeito. Deus é do jeito da sua palavra. Quem tem que mudar é Deus ou somos nós? Somos nós, irmãos. Tanto precisamos mudar que eu vou ser claro com você no que eu vou dizer, irmãos. Santa Ceia não é para todos, é para os salvos. Só que eu não posso proibir. Santa Ceia não é para todos, é para os salvos. Quer dizer o quê? É para quem realmente quer compromisso com Deus. Santa Ceia é para quem está decidido, eu sei o que eu quero para a minha vida. Eu sei o que eu quero Deus. Eu quero andar com Deus, eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, sou ser humano, mas eu sei o que eu quero Deus. Eu preciso melhorar cada dia, porque eu quero Deus na minha vida. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, irmãos, servir a Deus de qualquer jeito, é compromisso. Tanto que ele está dizendo aqui para mim e para você, vamos de novo? 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, ele retificou, ele fez um conserto aqui. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Longe de mim passar a mão na cabeça da pessoa que está no erro e acha que está tudo bem. Porque aos que me honram, eu honrarei. E os que me desprezam, vou ler na outra tradução, e os que me desprezam serão desprezados. Eu não posso honrar quem não honra a minha palavra. Por isso que, mais uma vez, a Santa Ceia requer da nossa parte, primeiro, um compromisso. Compromisso com Deus, irmãos. Teu compromisso não é com uma placa, com uma religião, teu compromisso é com Deus.
Porque não adianta eu honrar você ou você me honrar, por exemplo, irmãos, mas nós não podemos fazer por nós o que Deus faz. Deus está dizendo: eu honro aqueles que me honram, e aqueles que me desprezam, eu não posso fazer nada, eu tenho que desprezar, porque eu só posso, como diz Jeremias capítulo 1, versículo 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, honrar a Deus é colocar em prática a palavra. Segundo, irmãos, primeiro é compromisso seu com Deus. Segundo, responsabilidade. Responsabilidade? Sim. Que responsabilidade é essa? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 6. Responsabilidade minha e sua com a palavra. Compromisso, agora responsabilidade. Eu tenho que ter uma responsabilidade de colocar em prática os ensinamentos do Senhor, se eu quero ser honrado por Ele. Compromisso, agora vamos ver responsabilidade com a palavra. Por quê? Por que nós temos que ter responsabilidade? O que é responsabilidade? Colocar em prática, irmãos. Colocar em prática. Olha o que diz aí. Versículo 6. Romanos 9, 6. Não que a palavra de Deus haja... Quem é que tem a tradução faltado? Quem é que tem a tradução falhado? Então, é faltado e falhado, palavra diferente com o mesmo entendimento. Deus não vai faltar com a palavra dele, irmãos. Deus não vai falhar com a palavra dele. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, você faltou comigo? O ser humano pode faltar com o ser humano, irmãos, mas Deus não. Ah, mas quando eu clamei a Deus, Deus não me respondeu. Espera aí um pouquinho, você estava compromissado com a palavra? Você estava responsável com a palavra? A palavra não falha, irmãos. A palavra não falha. Depende de cada um de nós, irmãos. Depende de cada um de nós. Vamos ler todo o versículo novamente? Não que a palavra de Deus haja faltado ou falhado. Por que responsabilidade? Porque nem todos os que são de Israel são... O que significa isso? Responsabilidade com a palavra, irmãos. Por que essa responsabilidade? Porque nem todos é forte, mas é verdadeiro. Por isso a Santa Ceia, irmãos, é compromisso. Por que dessa responsabilidade? Não que a palavra de Deus tenha faltado ou falhado. Deus não falta e não falha. Mas ele diz, por que dessa responsabilidade? Porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Vou usar uma outra tradução. Nem todos os que estão em Israel são israelitas. Sabe o que significa isso? Nem todos que estão dentro da igreja têm a responsabilidade de colocar em prática a palavra. Um exemplo fácil, irmãos. Quantas vezes Deus falou para nós, perdoa? A pessoa sabe que tem que perdoar, mas não tem essa responsabilidade, não tem esse compromisso de colocar em prática o que o Senhor está falando. Só que eu não sei se o pastor Vinícius tinha mandado uma outra tradução. Não? Tranquilo. Então, é para entendermos aqui, irmãos. Compromisso, responsabilidade. Cada um de nós precisamos ter esta responsabilidade com Deus, com a palavra. Não que a palavra de Deus tenha faltado ou falhado. Se algum dia a palavra de Deus, as promessas de Deus, o poder de Deus não se manifestou na nossa vida, primeira coisa, não culpe Deus. Se há algum culpado, lhe garanto que não é Deus.
Somos nós que muitas vezes, irmãos, não temos a responsabilidade, o compromisso de colocar em prática. Compromisso por quê? Eu honro aos que me honram. Responsabilidade, a palavra não falha, mas nem todo aquele que está em Israel é israelita, nem todos aqueles que estão dentro da igreja, irmãos. Até diz, está amarrado, está repreendido, está isso, está aquilo. A pessoa não é responsável para com a palavra, com aquilo que a palavra diz. Não tem responsabilidade, não tem compromisso com a palavra. E agora vem a parte, todas elas são importantes, mas essa eu digo que é a mais forte, irmãos. Todas são importantes. Esforço. Deus, Ele faz o impossível, mas nós fazemos o possível. Deus faz o impossível, nós fazemos o possível. Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo de número 4. A partir do versículo de número 17, mas eu preciso fazer um outro comentário após você encontrar Efésios 4:17. Não esqueça, compromisso, responsabilidade e esforço. Se esforçar, irmãos, em Deus, com Deus, pela palavra, se esforçar para colocá-la em prática. Efésios capítulo 4, versículo 17. Ao encontrar, não leia, olhe para cá. Preste atenção no que eu vou lhe falar. A Bíblia fala, irmãos, de um esforço que está ao meu alcance e ao seu alcance. Não procure, só ouça. Deus falou para Josué. Josué estava temeroso com a missão de ser o sucessor de Moisés. Se achava incapaz, e humanamente falando era, mas era Deus quem estava lhe capacitando. Tanto que Deus disse para ele: eu vou estar convosco todos os dias. Ele disse para Josué: não procure, só ouça. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, mais uma vez, compromisso, responsabilidade, compromisso, responsabilidade e esforço. Não se esforçar na força do teu braço, porque a nossa força não é páreo no mundo espiritual. A nossa força não é páreo no mundo espiritual. Se esforce para orar, se esforce para ler a Bíblia, se esforce para ouvir a palavra, se esforce para congregar. Alegrei-me quando me disseram, vamos? Isso é um esforço que você faz. Tanto que o próprio Deus, Ele fala desse esforço, não precisa você procurar também, só ouça. Deus fala o seguinte a respeito desse esforço, de buscar a Deus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes, perseverantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, o vosso esforço não é em vão. Então ele diz no 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória, irmãos, ela não vai cair do céu, ela é fruto do meu e do seu e do nosso esforço. Se esforce, irmãos, se esforce. Compromisso, responsabilidade e esforço. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo? Para quê? Para que se esforçar e ter bom ânimo? Para buscar a Deus e se esforçar para colocar em prática a palavra. Olha o que diz aí. Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Agora você vai entender por que desse esforço.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não, olha aí, se esforce para isso, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade, complete, dos seus sentidos. Para que não andeis mais, se esforce, irmãos, para que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus sentidos, ou seja, conhecem a palavra, mas vivem de qualquer jeito. Por que nós precisamos nos esforçar? Para que não andeis mais como andam também os gentios, na vaidade dos seus sentidos. Por que nós temos que nos esforçar? A Bíblia diz, não é o pastor Paulo, a Bíblia diz, por que nós temos que nos esforçar? Para não andar como nós andávamos quando não conhecíamos Jesus. Por que nós temos que nos esforçar em colocar em prática a palavra, ter um compromisso com a palavra? Porque a Bíblia diz em Malaquias 3,18, não procure, só ouça. Então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, de quem serve a Deus e quem não serve. Irmãos, tem gente que participa da ceia e vive uma vida igual vivia no mundo lá fora, ou como as pessoas do mundo. Tem gente, irmãos, que participa da ceia, está bebendo, está fumando, gosta de uma fofoca, fala mal da vida dos outros, vive no adultério, na fornicação. A Bíblia diz que tem que haver uma diferença de tal maneira, irmãos, que a Bíblia fala sobre a importância do perdão. Eu não posso proibir de participar da ceia. Eu posso até participar da ceia e ser vencido pelo diabo, irmãos. Que isso é verdade, irmãos. O próprio Deus fala através do apóstolo Paulo: para isso vos escrevi, para saber se por esta prova, luta, dificuldade, adversidade que você está enfrentando, para saber se por esta prova sois obedientes em tudo. Porque no que eu perdoei, se é que tenho que perdoar, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Quer dizer o que, pastor? Eu posso até participar da ceia, se eu não obedecer, se eu não me esforçar para colocar em prática a palavra, estou sendo vencido pelo diabo, irmãos. Por isso que a Santa Ceia requer compromisso, responsabilidade e esforço. Qual o esforço, pastor? Vamos de novo no versículo 17. Diz assim: digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Na vaidade dos seus sentidos, ou seja, são dominados pelos seus sentidos, não pelo que a palavra diz. E aonde está o compromisso? Aonde está a responsabilidade? Deus falou na sua palavra que quem quer compromisso, quem tem responsabilidade, irmãos, tem que haver uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Se é para viver uma vida igual ao mundo lá fora, aceita um conselho, então fique de fora, não participe. Mas Deus não quer ninguém de fora, por isso que tem que mudar. Quem tem que mudar, Deus ou nós? Nós. Versículo de número 18. Entenebrecidos, no entendimento quer dizer endurecido. Às vezes a mente é endurecida, cauterizada para a palavra, irmãos, mas também o coração muitas vezes está endurecido para a palavra. Entenebrecidos no entendimento, resultado, irmãos, separados da vida de Deus. Então, se a pessoa, ela vive uma vida de qualquer jeito, irmãos, ela está separada de Deus. Porque quando eu optei servir a Deus, eu tenho que abrir mão daquilo que a palavra reprova. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Ponto final. Olha só, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza, complete você, do seu coração.
Irmãos, se tem uma coisa que entristece Deus, e por isso nós temos que nos esforçar para quebrantar o coração, irmãos, se tem uma coisa que entristece Deus, é a dureza do coração. Quantas e quantas e quantas vezes Deus falou algo, irmãos, e a pessoa deixa entrar no ouvido e sair do outro. Não é que não tem mais conhecimento, tem conhecimento, mas o coração está duro para aquilo que Deus está falando. O coração está fechado para a verdade da palavra. Seja fiel com Deus, honre a palavra de Deus, tenha compromisso com a palavra de Deus. E a pessoa muitas vezes resiste pela dureza do coração. Nós precisamos quebrantar nosso coração. Continuando, versículo de número 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez inflamado, cometerem toda impureza. 20. Mas vós, olha agora, irmãos, o esforço que Deus quer de cada um. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Como é que nós aprendemos com a palavra? Nós temos que ter compromisso, nós temos que ter quebrantamento no coração, nós precisamos nos esforçar. É assim que nós aprendemos com Cristo, através da palavra. Uma pergunta estendida para todos nós, irmãos. Aquilo que aprendemos, temos nos esforçado para colocar em prática? Porque uma coisa é, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E aqui ninguém é ignorante, irmãos. Cada um de nós temos um conhecimento da palavra. Sabemos diferenciar o que é certo e o que é errado. Versículo de número 20 novamente. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, ou seja, com Cristo, com a palavra. Eu faço sempre essa pergunta para mim mesmo, como para você, como para a igreja. O que é que estamos fazendo com aquilo que somos ensinados pelo Espírito Santo em relação a Jesus Cristo, a palavra? O que é que estamos fazendo? Nós queremos morar no céu, nós queremos ter salvação, nós queremos a salvação da nossa casa, nós queremos o casamento abençoado, nós queremos os filhos abençoados, nós queremos prosperar, mas estamos obedecendo a palavra? Estamos nos submetendo à palavra ou só lembramos da palavra quando precisamos? Continuando, versículo 21. Se é que o tendes ouvido, e nele, Cristo Jesus, a palavra, fostes ensinados, como está a verdade em... Então para um pouquinho, olha para cá. Responda bem alto porque você está entendendo. Aonde está a verdade? Em Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Jesus, a palavra, me ensina que se eu quero participar da Santa Ceia, eu preciso ter compromisso, responsabilidade e esforço. Tudo isso que nós estamos vendo é pela palavra, irmãos. Tudo isso que estamos vendo é segundo a palavra, então é sobre Cristo. Leia comigo de novo esse versículo, irmãos, 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em... Então você precisa entender, a verdade é Jesus. A verdade da palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como é que eu vou botar porcaria para dentro do templo do Espírito Santo, irmãos? Como é que eu vou ficar bebendo, fumando, drogando, prostituindo? Vou estar colocando o que não deve para o templo do Espírito Santo. Nós aprendemos com a palavra, vamos colocar em prática. Versículo de número 21. Pela terceira vez, 21. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que... Quanto ao trato passado, passado é passado, irmão, o que nós temos que fazer? Que quanto ao trato passado, vos despojeis, abra a mão, irmãos. Se você quer comunhão com Deus, se você quer ser honrado por Deus, se você quer que Deus honre a palavra dele na sua vida, se você não quer que a palavra falhe, venha falhar, diz assim, ó, que quanto ao trato passado,
vos despojeis do velho homem. Para um pouquinho. Nós conhecemos o velho homem. Tem momentos, irmãos, que nós até nos desconhecemos, porque tem gente que diz assim, ó, se fosse há uns anos atrás, se fosse a velha criatura, meu Deus, conhece aquele ditado, escreveu, não leu? Não, pode falar, porque você sabe, não é só eu não, escreveu, não leu? O pau comeu. Isso é forte, irmãos, e coisa triste, quando nós permitimos o velho homem ressuscitar dentro de nós. Falamos o que não devemos, agimos de maneira errada, às vezes entramos até para bateção de boca, irmãos, discussão e a agressão física. Isso é o velho homem. O velho homem tem que morrer e ficar enterrado, irmãos, porque se ele ressuscitar, ele vai fazer um estrago muito grande na nossa vida. Então é importante termos cuidado para não ressuscitar o velho homem. Vamos de novo, porque precisamos entender isso, irmãos. 22, que, quanto ao trato passado, vos despojeis, afasta do velho homem. Cada um se conhece na velha criatura, irmãos. E o diabo está sempre tentando ressuscitar a velha criatura. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis, todos os dias temos que fazer isso, irmãos, vos renoveis no espírito do vosso sentido, versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e, olhe para cá, quando o velho homem foi sepultado, irmãos, no batismo, ali surgiu o novo homem. O novo homem para andar em novidade de vida. Mas o novo homem tem que estar apegado a Cristo, a palavra, porque volta e meia, o velho homem tenta ressurgir aqui, irmãos, ó, e aqui. Começa a lembrar coisas do passado. É assim que o velho homem quer voltar à tona. É assim que o velho homem quer ressuscitar. Sepultou o velho homem, irmãos. Procure andar em novidade de vida para não cair no engano. Para não cair no engano, concupiscências do engano. Versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que se esforce, irmãos, compromisso, responsabilidade e esforço. Para quê? Pelo que deixai, complete você, a mentira e falai a verdade. Olhe para cá, nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira. E quantas pessoas, irmãos, que muitas vezes vivem debaixo de uma mentira, de um engano, ou enganando e sendo enganado. A verdade que deve prevalecer é a palavra, irmãos. Não viva uma vida de ilusão. Ou seja, eu sou uma nova criatura, eu preciso ter compromisso, responsabilidade e esforço com a palavra. Você já ouviu aquela conversa? Diz que eu não estou? Cuidado com a mentira, irmãos. Cuidado, irmãos. A mentira não pode mais fazer parte da minha vida e nem na sua vida, porque nós nos tornamos novas. A velha criatura morreu, irmãos. Quem vivia debaixo da mentira era a velha criatura. Quem vivia no engano, na falsidade, era a velha criatura. A palavra nos fez novas criaturas. E se eu optar pela velha criatura, eu não quero que a Santa Ceia seja veneno para mim e para você. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai
Doa a quem doer, irmãos. Fale a verdade. Cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos... Somos corpo de Cristo, irmãos. Fale a verdade. Doa a quem doer. Fale a verdade. A mentira, irmãos, não faz mais parte da nossa vida. É importante você falar a verdade. Não viva uma vida de aparência, não dê chance para o diabo, irmãos. Vamos de novo. 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem que falar a verdade. Versículo 26. Irai-vos, tem momentos que nós nos iramos, irai-vos e não pequeis, não guarde a ira no teu coração, a raiva, a mágoa, o ódio. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não espere encerrar o dia, começar um novo dia com a ira no coração, porque a ira, ela rouba bênçãos de nós. Versículo 27, irmãos. Se esforce para quê? Se esforce para quê? Complete bem alto. 27. Não deis lugar ao diabo. Não dê chance para o diabo, irmãos. Não dê oportunidade para que o diabo venha lhe acusar, porque nós somos novas criaturas. Deus fez tudo novo na nossa vida. Não dê oportunidade para o diabo. O diabo não vai te atacar em grandes coisas, irmãos. A Bíblia diz que as pequenas raposinhas é que devoram a vinha. Deus não vai te atacar num grande estrago, não. Para ele fazer um grande estrago, ele começa com uma coisinha bem pequenininha. Por exemplo, não perdoa. Mágoa, ódio, raiva. Não dê chance para o diabo. Esses dias, irmãos, deixa eu contar aqui para vocês. Não foi por maldade, mas eu dei lugar para o diabo. Eu saí da igreja, e eu ia ainda numa rua aqui que saí lá em casa, lá. E numa casa, irmãos, tinha um pé de limoeiro. E o pé de limoeiro é tão grande, que saiu para fora do pátio, e dava bem na minha altura, assim. Eu olhei, não vi ninguém. Olhei, estava lá uns limoeiros. E eu, colhi uma meia dúzia de limão. Eu tinha pedido? Não. Era meu? O que eu fiz? Pode falar, irmãos. Eu roubei. Não era meu? Ah, pastor, mas uma pequena coisinha, as pequenas raposinhas faz um grande estrago. Gente, glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu caminhei umas 2 quadras, já estava perto de casa, com aqueles limão na mão. Estava calor, ficou mais ainda, irmãos. Mas me deu um calorão, me deu uma vergonha, me deu vontade de jogar fora o limão. E aí, ia resolver se eu jogasse fora? Tive que voltar lá na casa, lá, irmãos. Bati lá, com licença, senhor. Olha, seu pé de limoeiro está caindo para fora aqui. Eu posso pegar uns limões? Se ele dissesse não, eu devolvia na hora. Porque eu já tinha pegado. Irmãos, numa pequena palavrinha, como um pequeno limão, eu posso dar lugar para o diabo. Preste atenção nisso. Numa pequena palavrinha, eu posso dar lugar para o diabo. Numa pequena atitude, eu posso dar lugar para o diabo. Vou repetir, irmãos. Não perdoar é dar lugar para o diabo. Não ter compromisso com a palavra, não ter responsabilidade com a palavra, irmãos, podemos dar lugar para o diabo. Já que ele disse sim, irmãos, quase levei o pé inteiro para casa. Aí eu peguei mais uns. Irmãos, é algo tão simples. Eu vou repetir, é algo tão simples, tão pequeno, mas as pequenas raposinhas podem fazer um grande estrago na nossa vida. A falta de compromisso, a falta de responsabilidade, o dizer não estou, não isso, não aquilo, sabendo que está ao seu alcance fazer. É pesado, mas é verdadeiro. Então 27, não deis lugar ao diabo. Por isso que nós temos que nos esforçar para quê? Versículo 28, aquele que furtava, fala Jeová.
Agora eu vou passar perto de um pé de limão, irmãos. Irmãos, seja o que for, não é seu. Não é seu, irmãos. Não é seu. Não pegue aquilo que não lhe pertence. Uma coisa é achar na rua. Outra é pegar o que não pertence. Não deis lugar ao diabo. Olha o que diz aí. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, imunda, isso aí é dar lugar para o diabo, irmãos. Isso aí é um palavrão, falar um palavrão, tem que ter cuidado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Por isso que Davi disse, né? Coloca um guarda, coloca um anjo na minha boca para eu não pecar contra ti. Mas só a que for boa para promover edificação para o que dê graça aos que a ouvem. 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, o dia de prestar conta, irmãos. 31. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia, se esforce para que seja tirado dentre vós. Antes, sede, obedeça, irmãos, se esforce. Antes, sede, uns para com os outros, sejamos o quê? Benignos, misericordiosos. Que mais? Perdoando-vos uns aos outros. Para um pouquinho, olha o que a palavra está dizendo, irmãos. Se esforce, compromisso, responsabilidade, esforço para perdoar. Se eu não liberar o perdão e participar da Santa Ceia, estou sendo curto e grosso e claro, irmãos, estamos colocando veneno para dentro de nós. É a palavra que está mandando, irmão, não é o pastor Paulo. Pastor Paulo, estou nem aí para ele. Você tem que estar para a palavra. Então vamos ver? Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou, hein? Irmãos, olhe para cá. Perdoar não quer dizer que eu sou obrigado a conviver. Eu posso perdoar e cada um no seu canto, cada um no seu lado. Pronto, final. O importante é não guardar nada no coração, irmãos. Agora preste atenção, para encerrar. O que Deus espera? Deus não obriga, irmãos. Deus não vai obrigar ninguém. O que é que Deus espera de cada um de nós, então? Para encerrar, 2 Coríntios capítulo 5. Volte um pouquinho aí. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 17 ao 21. O que é que Deus espera de cada um de nós, se quisermos estar em comunhão? Santa Ceia tem que ser bênção na nossa vida e não maldição, irmãos. Diz assim, capítulo 5, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Assim que, se alguém está em Cristo, aceitou Cristo Jesus, tem compromisso, responsabilidade, irmãos, e se esforça. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. Olha o que Deus está dizendo. A Santa Ceia é para quem quer tudo velho ou tudo novo na sua vida? Novo. Então as coisas velhas tem que deixar de lado. Versículo 18. E tudo isso, tudo novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não algumas pessoas, mas o mundo. Não lhes imputando, ou não levando em conta, Deus não levou em conta os seus ou os nossos
pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos, bem alto, que vos reconcilieis com Deus. Padre, olhe para cá. A Santa Ceia, irmãos, ela deve ser só para quem está com Deus reconciliados. Se eu não me reconciliar com Deus, se eu não colocar a minha casa em ordem, se eu não pedir perdão, se eu não perdoar, o bom é que não participe. Mas, mais uma vez, Deus não reconciliou algumas pessoas. A Bíblia diz que Deus reconciliou o mundo inteiro. Então você tem que querer. Deus não vai te obrigar. Olha agora, irmãos. 20. De sorte, vamos ler o 19, irmãos. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, para, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21, para encerrar. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus só vai se cumprir na minha vida e na sua vida, na nossa vida, se nós estivermos reconciliados com Deus e em plena comunhão com Deus. Agora, essa atitude, ela é sua, como ela é minha, individual. Vamos nos reconciliar com Deus através de Jesus. Como? Aceitamos Jesus, perdoando, pedindo perdão e perdoamos, irmãos. Colocamos a nossa casa em ordem. Deus não quer que a Santa Ceia seja veneno. Pode fechar a Bíblia? Se coloque em pé em nome de Jesus. Quem pode? Quem precisar ficar sentado, fica sentado, irmãos. Cada um de nós temos o que falar com Deus. Cada um de nós, irmãos, temos o que dizer para Deus. Essa oportunidade é estendida para todos. Isso, já separaram a turma? Está faltando mais uma aí? Dira, vai lá, Dira, por favor. Isso. Fica essas duas turmas, tá? A irmã Regina pega o altar e os irmãos formam dupla, tá? Pode ser assim, ó, o Tibola com a Dirajara e o Jair com a Tati, formam dupla. Irmãos, antes de tocarmos na Santa Ceia, vamos falar com Deus? Vamos fazer um concerto? Cada um de nós, irmãos, Deus quer ver em cada um de nós compromisso, responsabilidade e esforço. Será que não estamos deixando a desejar no compromisso? Será que não estamos deixando a desejar na responsabilidade? Será que não estamos deixando a desejar no esforço? O que é isso, pastor? Podemos fazer um pouco mais. Cada um sabe da sua responsabilidade. Se reconcilie com Deus, irmãos. Se não quer compromisso com Deus, eu não proíbo. Eu não proíbo. Mas se você não quer compromisso com Deus, não participe. Mas o simples fato de você estar aqui nesta manhã, irmãos, negar o aconchego da tua cama para estar aqui, eu creio que você quer compromisso. Então, nessa hora, nesse momento, faça uma oração de reconciliação, pedindo perdão e perdoando, consciente ou inconscientemente. Coloque a mão no coração, curve a cabeça, feche os olhos. Pai, nós temos agora 2 minutos, Pai, para colocar a casa em ordem. 2 minutos, meu Deus, para acertar o que precisa ser acertado. Pai, eu te peço, olha para nós. Olha, meu Deus, com os teus olhares de amor e de misericórdia. Nós precisamos do Senhor.
Nós precisamos, meu Deus, desse renovo de aliança. Deus, a Tua palavra nos ensinou que devemos nos reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. É essa reconciliação, Deus, que faz tudo novo na nossa vida. É essa reconciliação que nos fortalece, que nos mantém em pé. Meu Deus, quantas pessoas caindo nas astutas ciladas do diabo. Quantas pessoas se afastando, meu Deus, da comunhão com o Senhor. Quantas pessoas, meu Pai, que já não buscam como deveriam, já não fazem, meu Deus, aquilo que o Senhor quer que façamos. Meu Deus, desperta-nos, ensina-nos a amar como o Senhor nos amou, ensina-nos a perdoar como o Senhor nos perdoou. É o que o Senhor espera de cada um de nós. Estenda as mãos aqui para frente. Pai, nós consagramos, abençoamos, apresentamos ao Senhor o pão e o suco, que a partir desse momento, meu Deus, deixa de ser o simples pão, o simples suco, passando a ser o corpo e o sangue de Jesus. Meu Deus, coloca da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça e da Tua habilidade. Perante o Senhor e perante a igreja, eu declaro que está consagrado, abençoado, apresentado ao Senhor. Pode baixar as mãos, pode sentar todos. Antes de servir, preste atenção nesse recado. Criança não participa da Santa Ceia. Criança não participa da Santa Ceia. Receba o corpo de Cristo e receba o sangue de Cristo. Pode passar servindo. Aleluias. Adoremos a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma saciar. Cantem juntos, igreja, solta a voz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear. Se coloque em pé quem pode. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluias. Levante para o alto o corpo de Jesus.
A palavra nos ensina que no seu corpo Ele carregou nossos pecados, iniquidades, dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Lá na cruz, ao ser pregado, Ele nos diz a esse respeito: fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo: lembrem-se, eu morri a sua morte para você viver a minha vida, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele está dizendo mais uma vez: lembrem-se, eu sofri para acabar com o seu sofrimento. No meu corpo eu carreguei as tuas enfermidades, para que você possa desfrutar de uma vida com saúde. Está consagrado, abençoado e apresentado ao Senhor, com toda a reverência e santidade, com todo o temor no coração. Participe do corpo de Jesus. Levante o cálice para o alto. Você segura na sua mão não mais um suco da uva, mas representa o sangue do Senhor Jesus. Esse sangue inocente, esse sangue puro, que lava, que limpa, que purifica. Com o seu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos, nações. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A morte que nos trouxe vida, o sangue que lava, limpa e purifica. Igreja, esse sangue nos lava de qualquer acusação do diabo, limpa e purifica o corpo, a alma e o espírito. Pode beber do sangue de Jesus. Os irmãos, solte o cálice no banco. A nossa equipe permaneça no lugar. Eu quero a igreja fazendo uma oração de agradecimento. Hoje, os céus se abrem novamente para cada um de nós. Nós renovamos a nossa aliança com Deus. Você foi lavado, perdoado, purificado pelo sangue de Jesus. Oh, dê glória a Deus, diga aleluia. Oh, ralabasuriba labacanta labacererebi canta lamaturiba siribi canta. Agradeça, agradeça, agradeça a Deus, igreja. Agradeça a Deus de todo o teu coração. Adore ao Senhor. Senhor Jesus, venho a te agradecer pelas muitas maravilhas que me destes para viver, Senhor Jesus, venho a te agradecer. Temos muito que agradecer, igreja, pelas muitas maravilhas
destes pra viver. Quantas bênçãos derramadas. Declare bem alto: e vitória! E vitórias alcançadas. E tudo isso, igreja, Tudo isso pelo seu poder, que me fizeste assim dizer. a igreja, em um só coral, declare bem alto: Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, pois tudo fizestes por mim outra vez. quantas bênçãos, declare, igreja, Quantas bênçãos derramadas. e vitórias, E vitórias alcançadas. e tudo isso pelo seu poder, que me fizesse assim dizer. diga para ele de todo o teu coração: obrigado, Senhor. Ricamansuriandarabalai. Jesus, obrigado, pois tudo fizestes por mim outra vez. Nosso Deus e querido Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelos irmãos aqui na igreja, obrigado pelos irmãos das redes sociais. Abençoa a todos em plena comunhão com o Senhor. A bênção do Senhor alcance a todos. Vamos encerrar aplaudindo Jesus bem forte e bem bonito. Bem forte, bem bonito.